Boa noite, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, dando continuidade assim à nossa exposição neste livro, que muito nos instrui. Filipenses capítulo 2, verso 12 e o verso 13. É o texto que nós leremos hoje. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, nesta noite em que estamos aqui reunidos para expressar a nossa gratidão por todo o bem que o Senhor tem nos feito, pelo dom da vida, pois é o Senhor quem a todos dá a respiração, a vida e tudo o mais. Agradecemos, ó Deus, pela provisão diária. Agradecemos, ó Deus, pois reconhecemos que tudo procede da Tua boa mão. Os nossos dízimos e as nossas ofertas são expressões culticas, ó Senhor, como reconhecimento do Teu favor imerecido em nosso favor, ó Deus. Queremos agradecer a Ti, queremos Te louvar, queremos expressar a nossa convicção de que o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades e por isso somos gratos ao Senhor. Agradecemos também, ó Deus, pela palavra da vida que tem nos alimentado espiritualmente e suplicamos, ó Deus, que o Teu favor e a Tua bondade nos conduzam a um conhecimento da verdade, pela operação eficaz do Teu Espírito nas nossas mentes e nos nossos corações, a fim de que, entendendo a Tua palavra, cresçamos no conhecimento, cresçamos na fé, uma fé autêntica, uma fé que se manifesta na vida diária, que se transforma em sal da terra e luz do mundo. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos conceda um espírito cada vez mais manso e piedoso, cheio de amor, amor para contigo, amor para com as realidades espirituais, para com a Tua palavra e amor para com os nossos irmãos e para com os nosso próximo. Assim nós oramos, ó Deus, nos abençoe e abençoe também o Teu povo, espalhado por toda a terra. Tua graça e Tua misericórdia nos visite. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, sei que é um texto bastante debatido, tem sido objeto de muitas discussões, inclusive, no que diz respeito à soteriologia, a doutrina da salvação. Podemos dizer que esses dois versículos é um perfeito resumo da vida cristã, no que diz respeito à obra total da salvação. Assim diz o apóstolo Paulo, fazendo uma ligação entre aquilo que ele havia falado, e nós precisamos entender isto. Aquilo que o apóstolo Paulo vinha falando para aqueles irmãos da igreja de Éfeso, de Filipos, bem como agora o que ele vai dizer e passar a falar. Nos diz aqui, assim pois, ou portanto, esse advérbio de ligação está, portanto, fazendo esse link com aquilo que o apóstolo Paulo já vinha dizendo antes e com o que ele vai dizer agora, para que nós possamos entender perfeitamente, corretamente esse texto.
para que nós não venhamos desvirtuar o texto. E talvez esse é um texto famosíssimo, usado para muitas coisas e muitas discussões, mas muitas vezes tirado do seu contexto. Nós sempre falamos que a Bíblia deve ser interpretada à luz do seu contexto, daquilo que o texto vai dizendo, vai falando, né? Daquilo que o texto diz anteriormente, qual é a intencionalidade do autor, o que ele vai tratando, porque quando nós tiramos um versículo do seu contexto, nós corremos o risco de perder de vista o que de fato o autor queria dizer. E por isso precisamos olhar esse texto de um modo particular, dentro desse contexto, desse arcabouço maior. O que ele estava dizendo? O que o apóstolo Paulo estava dizendo? E na verdade o apóstolo Paulo estava fazendo um apelo prático para os irmãos da igreja de Filipos. Está dizendo o que lá para os irmãos? Olha, meus irmãos, não façam determinadas coisas. E por outro lado, façam determinadas coisas. Não ao partidarismo, como nós vemos ali o apóstolo Paulo falando no versículo 3. Não façais ação, está aqui falando sobre questão prática. Não façam, não hajam por partidos, partidarismo, facção, grupinho. Esse não devemos olhar a igreja como um retalho de ajuntamento de pessoas que cada um pensa como quer, que tem pensamentos aleatórios e cada um faz o que bem entende e todo mundo se junta no final das contas, mas um não tem nada a ver com o outro. Não façais por partidarismo, não hajam desta maneira. E depois ele vai dizer também, e também não por vanglória, ou orgulho. Eu ajo num espírito de orgulho, de me mostrar, de dar a entender, querer ser louvado por outros. Enfim, nada façam movido por um espírito de orgulho, de vanglória. A palavra de Deus fala tanto contra esse tipo de espírito, que Deus ele resiste aos orgulhosos. Deus resiste aos soberbos e Ele concede a sua graça aos humildes. Portanto, hajam de uma forma, e Ele vai dar o exemplo do próprio Cristo na sua humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Não também ao egoísmo. Eu faço pensando em mim, para mim, ou no máximo, indo um pouco além de mim, minha família, meus filhos, meu esposo, minha esposa. Esse é o todo que eu me interesso. Minha única preocupação: minha família está passando bem? Tá bom. Meus filhos estão passando bem? Tá bom. Não importa que o mundo esteja explodindo, comigo está tudo bem. Essa é a única preocupação. E Paulo está dizendo: não façam desta maneira. Cuidado com esse espírito de partidarismo, vanglória, orgulho, egoísmo. Cuidado com essas coisas. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo já vem dizendo no que os cristãos devem fazer. Portanto, é um apelo prático. Pensar as mesmas coisas. O mundo das ideias. Tudo começa aí. Tudo começa no que eu penso. Quais são os meus pensamentos? Andarão dois juntos se não há entre eles um acordo? Um pensa de uma forma, outro pensa de outra forma. Como poderão andar juntos se não há acordo? Diz já as Escrituras. Portanto, dentro do corpo de Cristo, olha, Paulo diz: pensem a mesma coisa. E é claro que esse pensar a mesma coisa não está falando de um modo absoluto, porque cada um de nós não está dizendo aqui que nós devemos falar e pensar
em todas as coisas exatamente a mesma coisa, mas no que diz respeito à obra da salvação, os planos redentivos, a vida cristã, nós não podemos divergir no sentido dos fundamentos da fé. Não dá para dizer, eu entendo que Cristo salva o pecador por meio da obra de Cristo, e única e exclusivamente pela obra de Cristo. O outro diz, não, mas eu penso que nós somos salvos pelas nossas obras, pelas nossas decisões, pela nossa justiça própria. Aí eu penso que basta ser batizado, já estou salvo, é a salvação batismal. E aí então, tudo bem, cada um pensa diferente sobre a salvação, mas vamos dar as mãos e vamos caminhar. Afinal de contas, todos nós falamos que existe um Deus. Não é assim. Nós não podemos dizer, e olha que aí os próprios apóstolos recomendavam que não se associassem com aqueles que pensavam diferente, que viviam uma vida ímpia, ou que não aceitavam determinadas doutrinas, como por exemplo a encarnação do Verbo, e dizer, não, Cristo não se encarnou, Cristo não se fez carne, não veio e não habitou entre nós, aquilo ali foi uma emanação, ou Jesus não é Deus, negando a divindade de Cristo, negando a encarnação do Verbo, ou negando o sacrifício vicário de Cristo como sendo suficiente para a nossa salvação e redenção. Como nós podemos andar juntos, ter o mesmo pensamento, ou seja, estamos caminhando juntos? Paulo vai dizer, sim, nós devemos pensar a mesma coisa, devemos caminhar neste caminho, e devemos então, há um exercício mental aqui, há coisas que nós devemos fazer, mas também fala sobre o mesmo amor, que é a prática. Ora, eu preciso manifestar amor para com os outros, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ele vai falar sobre ter um espírito humilde, a humildade. Percebam, isto é desenvolvido. Nós somos, por natureza, orgulhosos. Nós somos, por natureza, egoístas. Nós somos por natureza. Ninguém precisa ensinar a criança a ser egoísta, ela já é egoísta. Nós não precisamos ensinar o ser humano a ser orgulhoso, ele já é orgulhoso. Não precisamos ensinar, eles já são por natureza. Agora, precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena, com tais paixões, com tais inclinações naturais, para que a nossa vida ela seja totalmente diferente. A humildade, portanto, não é uma aptidão natural. A humildade é o resultado da influência da graça de Deus no nosso coração, nos quebrantando e nos levando a perceber que nada somos e que nada temos a oferecer para Deus, e que nenhuma das nossas obras, por mais justas que sejam, por mais piedosas que sejam, não podem comprar a salvação. Nós somos levados a reconhecer a nossa miséria e o nosso pecado. Somos levados a reconhecer que nas nossas melhores ações ainda está a presença da corrupção, do pecado. Reconhecemos isto. É graça. A humildade, portanto, é uma ação de Deus. Mas nós também precisamos fazer, Paulo está dizendo, sejam assim, hajam assim. Mas ele vai falar também sobre considerar os outros superiores a si mesmo. Olha, novamente, é um golpe contra a natureza humana. Nós temos a inclinação, nós temos o desejo de queremos ser honrado por outros, de querer que os outros vejam como nós somos bons o suficientes, como nós somos importantes, e nós queremos isso. E agora Paulo vai dizer que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. É um golpe no nosso ego.
é um golpe no nosso orgulho, na nossa arrogância, e isto vai mortificando o nosso velho homem. Portanto, está falando de um processo. Por outro lado, também o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser altruístas, pensar nos outros. Não tenha cada um vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se preocupe com os outros, se alegre com a vitória dos outros. Assim como tem a capacidade de lamentar e chorar pela lágrima dos outros. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Vivemos num mundo cada vez mais frio. Estamos habituados a ver a destruição, a morte, sofrimento. Assistimos, ligamos o computador e vemos, e nós às vezes achamos graça quando a criança cai e bate a cabeça. Achamos graça, ainda é postado. Muitas vezes as próprias mães que filmaram o acidente, depois posta. Vemos coisas acontecendo, já estamos nos acostumando a ver as tragédias, e aquilo nos torna cada vez mais indiferentes. Assim como vemos a imoralidade, vemos o pecado, está tão próximo de nós que isso já não nos choca mais. Parece que é um negócio assim, e o que tem? Todo mundo faz, é assim mesmo, essa é a vida. Vamos tomar cuidado com isto. Mas agora, no verso 12, o apóstolo Paulo, ele vai dar continuidade ao seu apelo, continuidade ao seu ensino e à sua exortação, para que aqueles irmãos da igreja de Filipos, eles vivam uma vida diferenciada. Para aqueles irmãos ali que amavam Paulo, eles certamente estavam abatidos, e nos deixa claro a preocupação daqueles irmãos de Filipos com relação à vida do apóstolo Paulo, ou a sua condição de prisioneiro. Será que eles viriam novamente o apóstolo Paulo? Eles tinham uma relação muito, muito próxima do apóstolo Paulo, e eles poderiam estar sendo abalados por causa da condição do apóstolo Paulo, sendo abalados na sua fé, na sua vida, na vida ali cotidiana deles, na vida comunitária em termos de igreja. Aquela preocupação talvez, poxa, e o apóstolo Paulo, e o que vai ser de nós? O que vai ser da nossa fé? O que vai ser da nossa condição? Eles estavam certamente abatidos em razão da situação do apóstolo Paulo. E o que Paulo vai dizer aqui? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, meus irmãos, eu sou indispensável. Não pense que eu sou essencialíssimo para que vocês continuem na fé. Não pensem que eu sou por demais importante, que sem mim a fé de vocês vai naufragar na fé. Não pensem que se eu partir, que se eu for e eu estou ausente, estou preso, e que se eu for condenado à morte, não pensem que vocês vão naufragar, como se a fé de vocês dependesse de mim. Paulo, portanto, está dizendo àqueles irmãos que, para os filipenses viverem a vida cristã, eles não precisariam, assim como uma questão indispensável, da presença do apóstolo Paulo. Vocês podem viver a vida cristã da mesma maneira como vocês obedeceram na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Vocês não precisam da minha presença aí para que vocês andem no caminho do Senhor, para que vocês andem no caminho da piedade.
para que vocês andem seguros em Cristo Jesus, para que vocês sejam produtivos. Vocês não precisam de mim. Vocês não precisam. Portanto, não coloquem essa ideia, não fiquem fixados a mente de vocês nesse pensamento: que seremos sem o apóstolo Paulo? Que faremos nós? Que será de nós? Paulo diz: não pense assim. Não pense desta forma. Não pense que a minha libertação é essencial para a fé de vocês. Não pense que eu preciso ser liberto e estar aí com vocês para que vocês estejam bem no Senhor, estejam bem em Deus e sejam produtivos. Certamente aqueles irmãos, a igreja de Filipos, como já mencionei desde o início da epístola e da exposição, dessa relação de grande afeto que os filipenses tinham para com o apóstolo Paulo. Paulo levou o evangelho para eles, eles estavam muitíssimos gratos ao apóstolo Paulo. Eles reconheciam o sofrimento do apóstolo, o seu sacrifício, tudo que ele fez, tudo que ele deixou para que, sem considerar outros povos que ele evangelizou, não, mas é como se ele veio especificamente para nós e veio e trouxe-nos o evangelho, nos deu esse entendimento da verdade e nós somos por demais gratos ao apóstolo Paulo. Paulo é o missionário, o primeiro que chegou lá em Filipos, que pregou. Foi lá acontecer Lídia se converteu, teve aquela jovem endemoniada lá, de espírito de adivinhação, que seguia o apóstolo Paulo, os irmãos conhecem. Depois ele foi lançado no cárcere, apanhou, foi castigado ali, açoitado, lançado na masmorra, e ele depois está lá cantando e louvando ao Senhor. O carcereiro se converte, a igreja começa, através de muito trabalho, muito esforço e sacrifícios, a ponto de o apóstolo Paulo estar disposto a dar a sua própria vida para que o evangelho fosse proclamado àqueles irmãos que viviam ali em Filipos. Percebam a disposição do apóstolo Paulo: eu estou disposto a morrer, eu estou disposto a sofrer, para que a glória de Deus seja manifesta, através da conversão de pessoas. Paulo, portanto, se doou por eles. E é certo que os filipenses tinham esse grande apreço, grande afeto para com o apóstolo Paulo. Mas Paulo vai dizer: mas eu não sou indispensável. Mas eu não sou indispensável. Em outras palavras, o apóstolo Paulo vai dizer: o evangelho não depende de mim. Eu venho e eu vou, e o evangelho continua. O evangelho vai persistir, mesmo depois da minha partida. Então não pensem: que faremos sem o apóstolo? Que faremos? Que faremos nós? Ficaremos orfanados? Ficaremos sozinhos? Não, o apóstolo Paulo vai dizer: o evangelho não depende de mim. Que figura era o apóstolo Paulo, que homem, que personalidade, alguém que jamais atraía para si a suficiência, a essencialidade, tão diferente de muitos homens que dizem: se eu orar, a coisa acontece. Vai fazer uma pregação numa determinada cidade e coloca outdoor: o grande homem de Deus. Sabe? Parece que ele é tão essencial. Sem ele a coisa não anda. Sem ele a coisa não acontece. Ele é o cara. E percebo que o apóstolo Paulo dizia: eu não sou nada. É o evangelho, não sou eu. E vocês não poderão firmar a fé de vocês em mim. Vocês deverão estar com a fé firmada na rocha, que é Cristo.
o Evangelho continua. Não depende também da minha presença. Não somente o Evangelho não depende de mim, mas o Evangelho ele tem vida própria, ele vai continuar, ele vai avançar. Pode ter certeza disso. As portas do inferno não prevalecerão contra o Evangelho de Deus. E a igreja do Senhor Deus, ela vai continuar. Líderes virão, líderes irão, partirão. No entanto, a igreja vai continuar, o Evangelho vai continuar. O que o apóstolo Paulo está dizendo, o Evangelho não é meu, não são as minhas ideias. Eu não preciso estar em loco ali para estar defendendo as minhas ideias, são os meus pensamentos. Não, o Evangelho não é meu. Eu só sou embaixador, eu só falo por causa daquele que me chamou para isto. Mas o Evangelho é de Cristo. O Evangelho é de Cristo. E é o que ele vai dizer, que quem é indispensável? Quem é indispensável? Deus. Ele que é indispensável. Não há Evangelho sem Deus, não há igreja sem Deus, não há vida sem Deus, não há conversão sem Deus. Ele sim é indispensável. Vocês, Paulo então diz, vocês são salvos, certamente pelo ministério de homens. Mas quem chamou esses homens? Cristo. E Paulo deixava isso muito claro. Paulo, apóstolo, servo de Cristo Jesus, como ele coloca aqui para os irmãos de Filipos. Mas em outras cartas ele vai dizer, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas de Cristo. Sou apóstolo porque ele me chamou, não sou eu que decidi ser apóstolo, fui chamado por Cristo. Portanto, vocês são salvos, foram salvos, embora pelo ministério de homens, mas esses homens foram chamados por Cristo. Em outras palavras, Paulo tinha plena consciência de que ele não passava de um instrumento nas mãos de Deus. É isso que ele é. Ele é o bisturi nas mãos do médico. Ele é simplesmente o instrumento. Deus é que opera eficazmente. É Deus que faz a coisa acontecer no coração. O Evangelho é de Cristo. A eleição é de Deus. Deus elegeu desde antes da fundação do mundo. Não foram os homens que entraram numa discussão e fizeram um momento de vamos ver quem vai ser salvo, vamos discutir os parâmetros aqui, vamos ver qual vai ser as regras da salvação. Não, Deus mesmo elegeu antes da fundação do mundo. E o conselheiro de Deus foi a sua própria vontade. Quem eu quero salvar? Eu quero? Então eu salvo. Não quero? Não salvo. Parece ser um negócio assim, muito resumido, mas é de fato assim. Ele vai salvar todos aqueles que ele deseja salvar. Não depende de quem quer, nem depende de quem corre, mas de Deus usar da sua graça, da sua misericórdia. Nos fala as Escrituras que Esaú e Jacó, os dois estavam lá no ventre da mãe, não haviam feito bem ou mal para que Deus escolhesse Jacó e dissesse, amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Deus, ele escolhe, a eleição é de Deus. O convencimento, a obra do convencimento que leva as pessoas a perceberem os seus pecados. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. É Ele que faz isso. Então percebam bem que a salvação é de Deus. Quem é indispensável é Deus. E podemos dizer que se todos os pregadores forem silenciados,
Hoje, o Evangelho vai continuar. E isso já aconteceu. Quando pregadores, na época da pós-reforma protestante, na Inglaterra, todos os pastores que eram chamados de reformistas, pastores reformados, foram silenciados. Mais de 2.000 pastores deixaram de ser pastores por causa de perseguições, porque eles não seguiram a cartilha do rei. Não vamos seguir, porque nós seguimos a cartilha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e foram perseguidos. Alguns, para pregar o Evangelho, tiveram que ir no cemitério e dizer: pelo menos aqui em cima da sepultura do meu pai eu devo ter a liberdade de falar o que eu quero. E perseguições aconteceram. Os irmãos conhecem a história de John Bunyan. Sabe por que ele passou 14 anos na prisão? É porque o sistema religioso oficial não permitia que ele pregasse. Mas ele dizia: se me soltarem hoje à tarde, estarei pregando. E ele passou 14 anos preso por causa disso. E aí então nós percebemos, e a igreja acabou? Deu-se um fim na igreja? Não, a igreja continuou, porque a igreja é de Cristo. Portanto, se todos os pregadores forem silenciados, o Evangelho vai continuar, porque é do Senhor, é de Deus. E o texto nos diz que é Deus quem opera em vós, tanto querer como realizar. É Deus quem está operando, não é o homem. Não é o homem que opera, não é o homem que está fazendo, não é o homem que está no controle, no comando, assentado, controlando as coisas. Deus. Paulo está dizendo: não sou eu que controlo, eu sou Paulo, apóstolo. Mas ele não diz: deixa comigo, eu faço as coisas acontecer. Não, é Deus quem opera. Paulo é brilhante, o apóstolo aos gentios, um homem tão capaz, tão competente, tão dinâmico, mas em tudo isso ele sabia, sempre foi Deus, sempre. Em nenhum momento ele atribui a si. Quantos, meus irmãos, percebam nos relatórios do apóstolo Paulo, onde é que está ali: eu fiz uma cruzada evangelística, 1.000 pessoas se converteram, eu fui lá para Bitínia e tantos se converteram, eu fui lá e eu comecei. Não, você nem sabe quantas pessoas se converteram por intermédio do apóstolo Paulo. Hoje vivemos na época que as pessoas estão fascinadas por números. Eu fui lá, ele tem que contabilizar 100 pessoas se converteram. Como é que ele sabe que realmente que se converteram? Como é que realmente sabe que nasceram de novo? 1.000 pessoas se converteram. Eu preguei, 1.000 pessoas se converteram. Eu fiz isso. Eu organizei a igreja. O caminho sábio é dizer: Deus fez tudo isto. Se Deus me usou de alguma maneira, a glória toda seja para Deus. Portanto, Paulo, ele não toma para si a honra de ser louvado por essas obras. É Deus quem opera. Portanto, não é o pastor também. Se não é nem a Paulo, muito menos pastor. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, os relatórios, eu tenho que mostrar o que isso eu vejo com uma certa cautela, um certo perigo, do orgulho, exatamente daquilo que o apóstolo Paulo está tentando tratar. Sejam humildes, não fiquem aí, como o Senhor Jesus Cristo disse, que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda fez. Não toque trombeta pelos seus atos. Eu ajudei tanto,
você será honrado pelos homens, mas não por Deus. Você já recebeu a sua recompensa, dada pelos homens, mas não receberá a recompensa dada pelo Senhor Deus. Portanto, é Deus quem opera. A nossa fé, portanto, não depende de homens. Diz o apóstolo, não depende. Assim como sempre obedecestes na minha presença, agora muito mais na minha ausência. A fé de vocês não depende de líderes. Já viu pessoas saírem da igreja porque o pastor cometeu um pecado? Vou sair da igreja. Se ele sair da igreja é porque ele nunca esteve em Cristo. A fé dele estava no pastor, a fé dele estava na igreja, a fé dele estava na instituição. Que decepção, eu vou embora, eu não quero mais participar disso, eu estou frustrado. E diga-se de passagem, muitos ateus, que são ateus, passaram pelas igrejas, sofreram algum trauma, uma frustração. Sabe por quê? Porque a fé nunca esteve em Cristo. Nunca esteve em Cristo. Esteve nos homens. Esteve em si mesmo. Alguns é porque queriam estar na igreja, mas serem honrados, serem louvados. Nunca entenderam o que é igreja. Nunca entenderam que o maior no reino de Deus é aquele que serve a todos. Nunca entendeu nada disto. Mas avançando um pouquinho mais, no entendimento desse texto, no aspecto teológico doutrinário, Paulo não estava exortando a produzirem a sua própria salvação, quando ele está dizendo, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo não está dizendo para aqueles cristãos de Filipos que eles se salvem, que eles por si só operem de alguma forma a salvação deles, de alguma forma, de alguma maneira. Mas o que Paulo está dizendo é que eles devem colocar em ação a salvação que eles já possuíam. Paulo não está escrevendo aqui para ímpios, dizendo, olha, se salvem aí, gente. Paulo não está dizendo. Ele já está escrevendo para os santos. Quem são os santos? A todos os santos em Cristo Jesus. Santos são aqueles que foram chamados para fora. São aqueles que foram separados, são os separados por Deus. Separados do mundo. Eles agora pertencem a Cristo. Ora, se já pertencem a Cristo, é porque foram salvos. Logo, não está falando aqui de salvação. Vemos também no verso 29, quando diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de credes. Percebam, embora tenha a palavra padecerdes aqui, mas vamos para a palavra credes. Vos foi concedida a graça. Graça se refere a um favor imerecido. A hora que você mereceu uma graça de Deus, é porque não é graça. Você fez alguma coisa que agora te dá direito a méritos. Graça significa, não tenho mérito, não fiz nada, me foi dado sem eu merecer. E Paulo, portanto, está dizendo, porque vos foi concedida a graça de credes nele. Foi concedida a graça, favor imerecido. Mas também, no verso 6, podemos ver aqui o apóstolo Paulo dizendo, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós. Quem começou a boa obra? Deus, aquele, referindo-se a Deus, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Portanto, não vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo, olha, em resultado, como resultado de uma busca frenética por parte de vocês,
como resultado de alguma coisa que vocês fizeram, Deus agora ouviu, Deus agora o salvou. Não. Paulo vai dizer, Deus fez isto gratuitamente, e isto apesar de vós, apesar de vocês. Paulo, portanto, está dizendo a esses irmãos que já haviam sido salvos, que já foram alcançados pela graça, coloquem em ação a salvação que vocês possuem. E é todo condizente com o texto. Percebam daquilo que Paulo vai dizendo: não façam isso, não sejam assim, não sejam partidários, não sejam egoístas, não sejam pessoas tomadas por vanglória, pelo contrário, façam desta forma, hajam desta forma. Portanto, é isto que é condizente com alguém que foi salvo, e é isso que Paulo está dizendo. A salvação não é o resultado do nosso empenho pessoal. A salvação não é o resultado da busca humana. Eu estou buscando, eu busquei, eu encontrei. O homem buscando na sua força. Como é que ele pode encontrar o Deus? Nós, homens, limitados, finitos, aprisionados, entre aspas, neste corpo, estamos aqui. Como é que nós podemos encontrar o Deus infinito, sobrenatural, transcendental? Como? Não há possibilidade alguma. Portanto, a salvação não é o resultado da busca humana. A salvação não é o resultado de uma decisão humana. Eu decidi, a hora que eu quiser escolher, eu escolho, eu decido. Não. Porque a Bíblia já nos diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, sem Deus no mundo, sem esperança alguma. A Bíblia diz que nós não desejamos a Deus, não há quem busque a Deus, não há um sequer, todos se extraviaram. Nós não buscamos, e pelo contrário, a Bíblia ainda nos diz que nós somos inimigos de Deus, somos inimigos. Nada podemos fazer para a nossa salvação, da condição de mortos para viver, para termos vida. Como o morto pode desejar vida? Mas a salvação da condição de perdição, da condição de morto, é uma obra de Deus, é Deus que vai em busca do homem pecador. Mas ao ir em busca do homem pecador, assim como Deus foi atrás de Adão e Eva, não foi Adão e Eva que depois de terem pecado foram buscando a Deus, ó Deus, mas os homens Adão e Eva estavam fugindo de Deus, da presença de Deus, estavam se escondendo de Deus, e essa é a figura de toda a humanidade. Os homens não estão buscando a Deus, estão fugindo de Deus. Essa é a ilustração da humanidade. Mas Deus vai atrás de Adão, é Deus que promove o plano redentivo. Ele faz um sacrifício, prefigurando o sacrifício que haveria de acontecer muito tempo depois, em Cristo Jesus, para cobrir a nudez do homem. O sangue teve que ser derramado para que Adão e Eva fossem cobertos da sua nudez. Mas essa salvação, ela está dividida em 3 etapas, e é nisso que eu gostaria que os irmãos compreendessem. A primeira etapa é a etapa da justificação, quando Deus, em Cristo Jesus, justifica o homem pecador, quando Cristo ele paga a nossa dívida. Nós estamos lá lançados no lamaçal de pecados, éramos devedores de Deus, e Cristo vem e paga a nossa dívida, e é um ato judicial pelo qual Deus diz: está justificado. Lembre, é graça. Não é que havia alguma coisa, é que esse pecador era um pouquinho melhor que esse outro pecador. Esse pecador estava um pouquinho mais limpo que esse outro pecador, então ele escolheu. Não. A graça eletiva de Deus, Deus escolheu
Ele concedeu a graça. E olha que muitas vezes Ele concede aquele que está mais sujo do que aquele que está mais limpo, aparentemente. Sabe por quê? A Bíblia revela. Jesus, ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O médico, ele não é enviado para curar pessoas boas, ele vem para curar pessoas doentes. Ele não veio chamar justos ao arrependimento, ele veio chamar injustos, pecadores. É isso que ele veio fazer. E muitas vezes aquela pessoa que acha que está tão limpinha, tão legal, tão religiosa, eu não faço isso, não faço aquilo, vai morrer, vai para o inferno. E aquele que diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, minha vida é horrível. E muitas vezes esse é alcançado pela graça. Mas a justificação é o ato, dentro desse plano da salvação, a justificação é o ato judicial pelo qual Deus declara a pessoa justa. Mas a segunda etapa da salvação é a santificação, onde o cristão, ele agora vai sendo conformado à imagem de Cristo, onde ele vai sendo purificado, vai sendo lapidado, vai sendo moldado, podado, vai deixando as arestas e vai agora se transformando num belo diamante. Percebam? Ele está sendo lapidado, está sendo purificado. Cristo está sendo formado nele. Ele já foi justificado, mas agora existe o processo da santificação. E por fim, é a glorificação, é a terceira etapa da nossa salvação. Quando nós estaremos com Cristo, no estado de perfeição, não estaremos mais nem na presença do pecado. Portanto, na justificação nós podemos dizer: eu estou salvo. Na santificação eu posso dizer: estou sendo salvo. Na glorificação eu posso dizer: serei salvo. São 3 etapas. Eu estou salvo da condenação, sou justificado. Estou sendo salvo do domínio do pecado. Cada dia que passa, eu estou vivendo uma vida mais santa. O pecado tem menos influência na minha vida. Eu estou vivendo cada vez mais uma vida de santidade. E por fim, estarei salvo para todo sempre, quando já não haverá mais nenhuma imperfeição. Estaremos na presença de Deus. Portanto, ao olharmos para esse texto, Paulo está falando sobre a obra da santificação. É esse processo de limpeza que ele está dizendo, muito mais agora na minha ausência: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvam a vossa salvação. A salvação de estar morto no delito e pecado e ver a luz, ver a vida? Não, porque ele já está falando para pessoas crentes, pessoas salvas. Ele está dizendo: desenvolvei a vossa salvação nessa segunda etapa, que é a santificação, que é também uma salvação. É uma salvação, faz parte do processo dessa purificação, desse aperfeiçoamento, desse amadurecimento espiritual, desta preparação para nós nos encontrarmos com o Senhor Deus, para vivermos eternamente. Porque, meus irmãos, pense, aquele que não tem desejo das coisas de Deus, se ele for para o céu, ele vai se sentir como um peixe fora d'água. Nunca desejou as coisas de Deus, nunca amou a Deus, nunca quis ser semelhante a Cristo. Como é que ele vai para o céu? Mas nesse processo de limpeza, ele vai se parecendo cada vez mais com Cristo, ao ponto de chegar, talvez alguém percebam Cristo tão presente em determinadas pessoas. Eu citei no domingo passado aquele homem que passou 6 meses lá de joelho, passou 26 anos preso, né? Mas 6 meses de joelho, um castigo.
Depois disso ele desaprendeu a andar. Não é que desaprendeu, atrofiou os músculos. Mas quando a missionária encontrou esse homem, parece que Cristo estava entrando. Olha, Cristo sendo formado nele. Imaginou se a fé dele dependesse de pastores irem lá visitar? Ele estava no calabouço. Imaginou? Olha como a verdade do apóstolo está dizendo: o Evangelho subsiste mesmo quando você está sozinho num calabouço. Se você foi transformado por Cristo, se o seu coração foi tocado por Cristo, você pode ficar preso e passar o resto da sua vida preso, mas o Evangelho no teu coração continuará vivo. Cristo no coração continuará vivo. Ele não depende de mais nada. O Evangelho por si só faz isso. Paulo, portanto, está falando aqui, ao dizer desenvolvei a vossa salvação, ele está falando sobre o desenvolvimento da vida cristã. Não sejam assim, não façam partidarismo, não ajam dessa forma, sejam crentes piedosos, pensem na igreja, pensem no que significa a igreja, pensem no como vocês devem viver. E ele vai dizer que é Deus quem opera em nós, efetua em vós, tanto o querer como o realizar. A nossa santificação é algo que eu e você, embora diga, nos fale no verso 13, né, que Deus quem efetua, mas lembrando no verso 12, desenvolvei, ele está dizendo, é algo que você e eu somos responsáveis para termos o crescimento na vida de santificação, de purificação, de aperfeiçoamento cristão, na mortificação da carne e na vida espiritual, numa vida santa e piedosa. Percebam, nós não somos passivos. Ele está dizendo, orem para que Deus santifique vocês. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo, façam, desenvolvam, operem, ajam. Ele não está dizendo, fique assim, ore ao Senhor para que venha a santificação, como se fosse uma experiência. A justificação é uma experiência única, a santificação é uma busca ativa do crente já alcançado para uma vida santa e piedosa. Portanto, nós não somos passivos na santificação. Na justificação podemos dizer, somos justificados somente pela fé, precisa somente crer. Na santificação nós dizemos, preciso crer e preciso agir. Eu preciso fazer alguma coisa. E Paulo então está dizendo, operam, desenvolvei, operem, façam isso agora. Trabalhem, lutem, combatam. A vida cristã é assim. Que o Senhor Deus nos abençoe, meus irmãos, a entender que muitas vezes, como disse, esse é um texto que às vezes é tirado do seu contexto. Deus, Ele opera em nós tanto o querer quanto o realizar, e pensamos somente na obra da salvação do morto, do pecado, e é Deus que faz. Sim, não há nenhum erro, mas o contexto está falando sobre a obra da santificação que Deus opera em nós. E que o Senhor Deus nos abençoe, nos conceda assim a sua graça e sua misericórdia, para que vivamos uma vida santa e piedosa. Não tratarei muito hoje a questão das aplicações quanto a essa questão da santificação. Ainda vou concluir na semana que vem falar ainda um pouco mais sobre o final do verso 12, mas também o verso 13. E aí terminaremos fazendo as aplicações necessárias. Mas que o Senhor assim nos conceda graça. Amém?